Oi, oi! Tá no ar mais uma edição do TJ UFSC e hoje você vai conferir sobre a CPI da pandemia, o que rolou em Tóquio com a nossa resenha olímpica e também uma matéria que dá continuidade à nossa série sobre as universidades federais e os cortes na educação. Dessa vez vamos abordar sobre a região sudeste do Brasil. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Nesta quinta, a CPI da pandemia ouviu Ayrton Soligo, também conhecido como Ayrton Cascavel e considerado o número 2 informal do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Mesmo sem ter um cargo formal no ministério, Ayrton participou da pasta por 2 meses, assessorando Eduardo Pazuello. Durante o depoimento, o ex-assessor afirmou ter atuado na pacificação entre as negociações do Instituto Butantan com o governo federal na compra da Coronavac. Por fim, ele negou que tenha respondido às mensagens enviadas pelo policial militar Luiz Paulo Dominguete. Lembrando que Ayrton pediu salvo-conduto ao Supremo Tribunal Federal para não comparecer ao depoimento hoje, mas o pedido foi parcialmente aceito pelo ministro Gilmar Mendes, possibilitando o direito ao silêncio em algumas questões. Agora falando sobre Florianópolis, a capital criou um novo auxílio, o benefício acolhimento, voltado para mulheres vítimas de violência e que estão em casas de passagens e também para jovens que vão completar 18 anos em 2021 e sair dos abrigos. O benefício será oferecido durante 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 3 meses e tendo por objetivo colaborar para o desenvolvimento da autonomia e da independência financeira. O valor será um salário mínimo e atenderá até 20 pessoas, sendo 10 mulheres vítimas de violência e 7 jovens que vão completar 18 anos em 2021. Haverá um acompanhamento através do sistema da Secretaria Municipal de Assistência Social, para a certificação de que o auxílio está sendo usado para o seu devido fim. Bom, agora você confere os dados da Secretaria Estadual de Saúde com os números atualizados da pandemia de Covid em Santa Catarina. Desde o início da pandemia, foram registrados 1.120.003 casos confirmados de contágio. Do total, 1.089.944 estão recuperados e outros 11.942 são casos ativos. Foram registradas 18.117 mortes no estado. Até o momento, 51,61% da população catarinense já foi vacinada com a primeira dose. 21,59% já receberam a segunda dose da vacina. Mudando de assunto, na terça-feira a gente te apresentou um pouco sobre a situação orçamentária das universidades da região sul do país. Mas como sabemos, o corte de 20% afetou todas as instituições federais. Então hoje a gente te apresenta um pouco sobre o orçamento das universidades federais da região sudeste. Quem educação precarizada, ele tira da pública e põe na privada. A região sudeste do Brasil conta com 19 instituições federais de ensino superior. Dentre elas se encontra a universidade mais antiga do país, a Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, a UFRJ trabalha com um orçamento equivalente ao do ano de 2008, quando a instituição possuía cerca de 35 mil alunos, metade do número de acadêmicos que tem hoje. Diante da redução do orçamento das universidades federais em 20% e mais um bloqueio de aproximadamente 13%, a UFRJ decidiu ir a público expor a situação e pontuar o possível fechamento da instituição. Então, a gente tem vivido com, eu costumo dizer o seguinte, a gente já tem um exercício permanente de eliminar toda e qualquer gordura do nosso orçamento, de trabalhar mesmo com os custos o mais reduzido possível, né, custo de segurança, de limpeza, e esse corte agora, de fato, nos pegou num patamar que qualquer redução ela compromete o funcionamento. Não é mais você dizer o seguinte, não vou estar no ideal. Não, o ideal já faz tempo que a gente não está, que a gente está mesmo no mínimo para garantir o funcionamento, e agora você afeta o próprio funcionamento.
O andamento das demais universidades também está comprometido. A Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, possui 7 campi espalhados pelo estado. Com um corte de quase 22 milhões no custeio, a instituição consegue manter apenas 4 em funcionamento. Além disso, outra preocupação da gestão é o iminente retorno presencial das atividades, que devem elevar os custos de forma geral. Vamos dizer que todo mundo seja vacinado de hoje para amanhã. A gente ainda teria critérios sanitários para aplicar. Eu teria aí só na limpeza, no custo, vou falar o custo, a gente calculou, precisaria de um incremento de 24 milhões. Veja, o incremento de 24 milhões para voltar presencial. E eu tive uma redução de 22. Então, eu teria que recompor os 22 e ter mais 24 de incremento. Ou seja, totalmente inviável. A gente não... Provavelmente vai ser o fator que vai impedir um retorno presencial. Mas o impacto não é apenas sentido no funcionamento básico das instituições de ensino superior. Os cortes também ameaçam a permanência dos estudantes. Por exemplo, na Universidade Federal do Espírito Santo, cerca de 60% dos alunos possuem renda per capita inferior a um salário mínimo e meio. O valor destinado à assistência estudantil era de aproximadamente 20 milhões de reais, mas com os cortes caiu para 16 milhões. Se os cortes se prolongarem, né, e no contexto que está colocado aí nos últimos 5 anos, se isso se perpetua ao longo do tempo, a gente vai perdendo a condição, de fato, de fazer uma inclusão verdadeira, né, dessas pessoas, porque nós garantiremos o acesso, mas a permanência fica comprometida. Então, assim, é muito preocupante o cenário, porque a universidade hoje é outra, né? Eu acho que caiu por terra esse discurso de que só as pessoas mais ricas estudam nas universidades públicas. Isso não é verdade, né? Nós temos aí um sem número de pesquisas indicando justamente o contrário, né? Então, se esses cortes se perpetuarem no tempo, a gente vai sim perder a nossa capacidade de garantia da permanência. Esse cenário não é exclusivo da UFES. Na Unifesp, o corte na assistência estudantil representou cerca de 1.700 auxílios a menos. Quanto a esses cortes, que afetam diretamente a permanência dos estudantes, chegam também a essas informações, que chegam às bases, que chegam nos lares, e a gente tem feito essa campanha de conscientização para indicar que estão vindo para uma outra universidade, não é aquela universidade que foi desenvolvida, trabalhada na última década, é uma universidade que está passando dificuldades, é uma universidade que não consegue garantir os auxílios. A gente fica nessa frustração de saber que tem gente saindo da universidade, muitos que era o sonho da vida, né, que são os primeiros das suas famílias, que entram na universidade realmente para mudar a sua condição de vida, que tem esse sonho interrompido agora, infelizmente. Outros que estão ali, que não vão conseguir se formar, talvez. Então, o que a gente faz assim, a gente fica muito frustrado, indignado, mas a gente tenta pegar essa indignação e essa frustração para tentar se mobilizar, assim. Em 2019, a gente teve aquela tentativa de corte de 30%, que já estava certa, né, de que ia acontecer, e quando a gente foi para a rua, inclusive não foram só os estudantes, né, foi assim, porque a população entende a importância da educação. Então, a gente conseguiu reverter esses cortes de 30%. Então, a gente acredita que com essa mobilização também a gente possa reverter isso, possa ter a discussão não só do orçamento desbloqueado, porque ainda tem uma parte, mas que esse orçamento é insuficiente, né? E conseguir mais essas verbas, porque a gente vê aí que dinheiro o país tem bastante, né? Então, a educação precisa ser essa prioridade. Com a desvalorização da educação, os projetos de pesquisa ficam prejudicados e com sua continuidade ameaçada. Segundo pesquisa feita pela Clarivate Analytics sobre o período referente entre 2011 e 2016, as universidades públicas são responsáveis por 95% da produção científica do país. E aí a ameaça de corte desestrutura essas equipes, né? E não é assim, eu vou parar essa pesquisa agora e quando eu precisar retomar, eu consigo parar de onde eu parei. Não, porque eu perdi aquela pessoa que eu vinha treinando há 4 anos, num doutorado, que agora ele tem que ser motorista de Uber. Né?
porque ele tem que se sustentar e eu não tenho mais recurso para bancar a pesquisa, para bancar a bolsa, né? Então, é muito triste, eu me emociono, porque eu estou perdendo o que foi investido na formação dessa pessoa, é dinheiro público que foi investido e está sendo perdido, e é um futuro de um jovem que nada contra as pessoas, né, que precisam de buscar suporte financeiro, sendo motorista de aplicativo, é extremamente digno, né, mas é um desvio do foco, né? Então, o Brasil inteiro perde, não é só essa pessoa, não é o pesquisador, não é a universidade, né? É a sociedade como um todo que está perdendo. Eu acho que o que eu gostaria de enfatizar é isso, é que esses cortes, eles não são urgentes porque estão afetando a minha universidade, porque estão afetando a minha gestão das minhas contas. Eles são urgentes porque quando a gente interrompe uma pesquisa, quando a gente interrompe o ensino, a recuperação disso é muito mais custosa. Então a gente tem que fazer uma discussão muito franca e ver o que a gente está colocando como prioridade, né? O que a gente está realmente elegendo no lugar disso, né? Vamos fazer um debate franco sobre isso, colocar na mesa exatamente o que está sendo priorizado, e eu entendo que se isso for feito, a gente vai ter todo o apoio do povo, todo o apoio da sociedade para que o investimento das universidades seja estabilizado. E agora chegou o momento da edição em que a gente se atualiza sobre a madrugada olímpica. Já posso adiantar que nessa noite Tóquio teve um pódio com brasileiro aqui da Ilha da Magia. Oi, tá no ar mais um Resenha Olímpica. Para você que tá ligado no TJ UFSC, ficar por dentro de tudo que tá acontecendo em Tóquio. É logo depois da vinheta. Noite e madrugada agitadas para os esportistas brasileiros. Começamos a edição de hoje falando sobre a medalha de prata conquistada pelo skatista Pedro Barros, na modalidade do skate park. Considerado atualmente o maior nome do skate park no Brasil, Pedro Barros, de 26 anos, nascido em Florianópolis, comemorou muito ao saber que estaria no pódio. O atleta atingiu 86,14 pontos, ficando atrás apenas do australiano Keegan Palmer, que garantiu o ouro com 95,83 pontos. O bronze ficou com o norte-americano Corey Janu, que fez 84,13 pontos. Outros atletas brasileiros da modalidade, como Luizinho e Pedro Quintas, tiveram bom desempenho, mas ficaram de fora do pódio. E não foi só no skatepark que o Brasil teve bons resultados. Nas disputas pelas medalhas da modalidade boxe, os pugilistas Herbert Conceição e Beatriz Ferreira venceram as semifinais e garantiram a luta pelo ouro. Na categoria de peso leve, até 60 quilos, Beatriz Ferreira, baiana e de 28 anos, venceu por decisão unânime a finlandesa Mira Potkonen. A brasileira desenvolveu bons golpes desde o início da disputa e deixou a adversária desnorteada várias vezes. Nos últimos 40 segundos para o fim do último assalto, Mira agia totalmente na defensiva, enquanto Beatriz demonstrava mais preparo. A final está marcada para o dia 8 de agosto, às 2 da manhã. A brasileira enfrentará a irlandesa Kelly Harrington. Já Herbert Conceição disputou contra o russo Gleb Baski a vaga para a final da modalidade, na categoria de até 75 quilos. O baiano conseguiu se destacar na luta por conta de suas esquivadas e acabou vencendo por decisão dividida dos juízes. A briga pelo ouro vai acontecer no sábado, dia 7, contra o ucraniano Oleksandr Kiziniak. Já no vôlei masculino, Brasil não disputará a final após 4 edições dos Jogos Olímpicos. Em uma partida emocionante e marcada por uma virada surpreendente no terceiro set, o Brasil foi derrotado pelo Comitê Olímpico Russo e irá disputar a medalha de bronze. No set mais difícil da partida, a equipe brasileira chegou a abrir uma vantagem de 20-12, mas os russos mostraram grande reação e conseguiram a virada.
O Brasil ainda teve a chance de fechar o set, mas infelizmente perdeu por 26-24. Agora, a seleção verde-amarela vai enfrentar a Argentina na disputa pelo terceiro lugar. O jogo vai acontecer no sábado, dia 7, às 1h30 da madrugada. E temos marca histórica para o Brasil nessas Olimpíadas. Com 19 medalhas já garantidas, se iguala ao número de medalhas conquistadas na Rio 2016 e desempenho é considerado o melhor do país em uma Olimpíada disputada fora de casa. Agora, vamos ao quadro de medalhas. A China segue em primeiro lugar com 34 medalhas de ouro, 24 de prata e 16 de bronze, totalizando 74 medalhas. Em segundo lugar está os Estados Unidos com 29 medalhas de ouro, 35 de prata, 27 de bronze, que totalizam 91 medalhas. No terceiro lugar está o Japão, com 22 medalhas de ouro, 10 medalhas de prata e 14 de bronze, somando 46 medalhas. A Austrália agora está em quarto lugar, com 17 medalhas de ouro, 5 de prata e 19 de bronze, totalizando 41 medalhas. O quinto lugar é ocupado pelo Comitê Olímpico Russo, com 16 medalhas de ouro, 22 de prata e 20 de bronze, com uma soma total de 58 medalhas. Brasil está atualmente na 16ª posição, com 4 medalhas de ouro, 4 de prata e 8 de bronze, totalizando 16 medalhas. A resenha olímpica de hoje vai ficando por aqui, mas fiquem ligados no TJ UFSC, que amanhã tem mais atualizações sobre as Olimpíadas de Tóquio. Até mais! E o TJ UFSC vai ficando por aqui. Mas antes quero te fazer um convite. Segue o TJ UFSC no Instagram, porque a gente está publicando muito conteúdo legal sobre as Olimpíadas de Tóquio. A gente está explicando um pouco sobre as modalidades. Essa semana a gente já ouviu um pouco sobre judô e também ginástica rítmica. Se eu fosse você, não perdi esse conteúdo por lá também. Obrigada pela companhia e amanhã estamos de volta com muito mais informação. Tchau, tchau!